Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. No vídeo de hoje, continuando o estudo da família 18F, especificamente o PIC 18F4520, vamos testar como configurar uma entrada do 4520 e para isso vamos utilizar um botão e um LED. Pressionando o botão, vamos ler essa entrada, ler o nível lógico presente nessa entrada. E aí vamos acionar uma saída a partir desta entrada que configurarmos. Confere aí. Tá esperando o que para se cadastrar em nossa loja online? wrkids.com.br. Acesse, confira, se cadastre. Tem muitos produtos para você, apostilas, tutoriais, certificados de nossos cursos, sistemas embarcados baseados em microcontroladores PIC, kits de robótica, enfim, muita coisa bacana para você conferir. Acesse já e se cadastre agora mesmo. Aqui está o microC aberto, projeto criado e o software desenvolvido. O software é bem simples para você compreender. Então vamos lá. Eu declarei aqui no mapeamento de hardware um LED e um botão. A ideia é pressionar o botão. Pressionando o botão, o LED acende por um determinado tempo, depois apaga. Quando eu pressionar de novo, ele acende por um determinado tempo e apaga, e assim por diante. Com isso você já pode desenvolver um timer bem simples, utilizando o seu PIC 18. E aí um detalhe muito importante, já vamos comentando aqui o código junto com a explicação. Aqui é o LED, então, LED ligado ao pino RB0. E aqui é o botão ligado ao pino RB1. Veja que o LED eu configurei no latch B0, pois estamos utilizando os latches do port B. E eu vou utilizar o RB0. Então o latch B0 underline bit é o latch do pino RB0. Sempre que eu vou escrever em uma saída da família 18F, eu posso utilizar o latch. Então vou estar escrevendo a priori nos latches e você pode conferir todo o hardware no datasheet. Pesquise aí no datasheet, certo? Entretanto, quando eu for ler um sinal externo de um pino, por exemplo, ou uma entrada digital ou um sensor, eu vou utilizar daí o port B. Por isso que no mapeamento de hardware, aqui o botão que eu chamei de boot, eu estou lendo o RB1 underline bit, certo? Se eu ler, por exemplo, o latch B1, vai haver um erro em nossa lógica, porque o latch B1 a priori estará em 0. E se eu vou utilizar o botão com lógica de nível baixo, ou seja, pressionando o botão eu envio um nível baixo nessa entrada, o nosso LED vai ficar sempre aceso, se eu configurar aqui como latch B1, certo? E se caso eu utilizar com uma lógica inversa, ou seja, ao pressionar o botão eu envio um nível lógico alto, o LED vai estar sempre apagado e não vai acontecer nada. Por isso que você tem que colocar o RB1. Então o mapeamento de hardware colocamos assim, eu posso utilizar o LED e o boot no meu código. E aí entramos na função principal. TreesB configura entradas e saídas, como você já sabe, e estamos configurando o RB0 como saída e os demais como entrada. Portanto, o RB1 já está configurado como entrada, aqui em binário você está vendo isso. 1 é entrada, 0 é saída. E os pinos que você não for utilizar, sempre deixe configurado como entrada, que como já explicado, se você acidentalmente coloca um curto entre dois pinos, durante sua montagem, durante algum teste, você pode queimar o microcontrolador se estiver configurado como saída. Assim como a entrada ele está em alta impedância, então está protegido. ADCON1 igual a 0F, como explicamos na aula passada, pois eu quero os pinos como digitais e não como analógicos, e aqui o INTCON2 igual a 7F. Por quê? Porque eu quero utilizar os pull-ups internos do port B. Vamos para o datasheet. Aqui está ele, está para download aí de novo, para quem ainda não baixou. O INTCON2 você encontra na página 96 e veja que o bit mais significativo é o RBPU, o habilitador de resistores de pull-up do port B. Então bit 7 e ele é ativo em 0.
Ou seja, se eu colocar 1 nesse bit, ele não vai habilitar os pull-ups. Se eu colocar 0, ele habilita os pull-ups. E o reset, o padrão de reset, é em 1. Portanto, ele inicia com os pull-ups desabilitados. Se eu quero usar, eu tenho que colocar 0 no software. E um detalhe importante é que os pinos que você configurar como saída, os pull-ups não estarão ligados. E é o exemplo de hoje que o RB0 estamos configurando como uma saída digital para o nosso LED, portanto ele não habilita o pull-up no RB0 e nos demais haverá o pull-up. Bem interessante e um recurso bem útil que você economiza componentes externos. Continuando no nosso software, vou colocar aqui o comentário, então habilita os pull-ups internos do port B. Vamos colocar em binário para você entender. Então, o nibble mais significativo é 7 e o menos é F. E aí eu inicializo o LED desligado, portanto o LED igual a 0, e entro no loop infinito. No loop infinito eu já testo o nosso botão com a lógica low. Então, botão pressionado, se foi pressionado, ele entra nas chaves. Então, sim, foi pressionado, LED vai para 1, ou seja, acende LED, escrevo 1 na saída RB0, aguardo 500 milissegundos e apago o LED de novo. E aí a nossa lógica se completa. E aí com isso você pode perceber que foi implementado um timer simples. Qualquer botão que você pressionar, você leva a saída a nível alto pelo tempo que você determinar aqui. Neste caso, coloquei 500 milissegundos. Mas se você quiser um timer de 60 segundos, você pode colocar 60 mil. Óbvio que o ideal é não utilizar rotinas de delay. E mais para frente, daqui a algumas aulas, já vamos começar a ver interrupções e outros modos de fazer temporizações, como já vimos na família 16F. Mas por enquanto, nos exemplos mais básicos e mais simples, vamos utilizando os delays para a galera ir pegando bem a prática na família 18. Então, o delay 500, se você acende um LED, se você controla um LED, você controla qualquer coisa. Então, ligando um driver com um transistor e um relé sendo chaveado por ele, você pode acionar cargas maiores pelo tempo que você quiser com este código bem simples. E se você controla uma entrada digital, você pode ler qualquer sensor que tenha saída digital. Então, qualquer sensor a níveis TTL, você pode ligar direto no PIC, que ele vai ser capaz de ler. Óbvio, sempre tem que fazer o estudo do datasheet do sensor para ver se a saída dele é 0 a 5 volts, entre outras coisas. E o código é esse, o software está aí para download. Vamos para o Proteus. O hardware é bem simples, semelhante ao da aula passada, com a adição do botão. E como estamos utilizando os pull-ups internos no port B, o botão vai ligado entre o pino e o ground, entre o pino e o terra. Eu dou um play, eu já carreguei o hexa aqui dentro. A princípio nada acontece, temos apenas os níveis lógicos presentes. Eu iniciei o LED em 0 e está aqui o LED apagado e o nível lógico baixo na saída. E veja que todo o port B, ao invés de estar em alta impedância, que é a indicação de cinza aqui no Proteus, ele está em nível alto, em vermelho, porque os resistores de pull-up internos foram habilitados, exceto no pino que eu configurei como saída. Pressionando o botão, o LED acende, mas ele apaga após meio segundo, pois foi isso que configuramos. E aí ele fica nesse loop infinito fazendo isso. E com isso temos aí a configuração de entradas e saídas na família 18. É bem semelhante à família 16, mas tem aquelas peculiaridades, aquelas diferenças. A questão de escrever nos LEDs, de não podermos ler dos LEDs, precisamos ler diretamente do port B ou de qualquer outro port que você for configurar como entrada, mas no mais é muito semelhante. Vamos fazer o teste prático deste projeto
no nosso circuito em protoboard com PIC 18F4520. Venha comigo! Sistema montado aqui na protoboard, a princípio não tem mistério, pois já estudamos na aula passada este circuito aqui. A única adição é o componente de hoje, o botão, que está ligado aqui no RB1. O LED continua na mesma saída, os dois capacitores de 100 nano para desacoplamento, o cristal de 4 MHz e o nosso principal componente, o PIC 18F4520. Ligando diretamente os 5 volts da bancada, então 5 volts, que é a alimentação do processador, pressionando aqui o botão, o LED acende por meio segundo e apaga. Ou seja, o nosso código está funcionando perfeitamente aqui na prática também. Com isso você pode desenvolver outros sistemas, um timer simples, você pode conectar aqui um driver com transistor e controlar um relé, você pode controlar transistores de efeito de campo, entre outros componentes. E na entrada do botão você pode utilizar sensores com saída digital a níveis TTL, conforme mencionado. Beleza, mais um projeto aqui, o segundo projeto prático com a família 18F aqui no nosso curso de microcontroladores PIC. Esse foi mais um vídeo do curso de microcontroladores PIC. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos, que isso nos ajuda pra caramba. Se inscreva aqui no canal se é novo por aqui, porque aqui tem vídeo todo dia sem falta. Muitos projetos, cursos e tutoriais para você. Afinal, isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado pela audiência de sempre e nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima.